Nós temos que trabalhar hoje no nível estratégico, contornar objeções como a água faz. Se ela encontra algo no caminho dela, ela contorna o caminho, mas ela segue em frente. Você precisa quebrar, contornar objeções. De número 101. Qual o tema, Luciano? Tema maravilhoso. O segredo para uma mentalidade de sucesso na venda de colchão. Vamos falar hoje do segredo de uma mentalidade de sucesso na venda de colchão. Para quê? Para que você venda mais, para que você seja um faixa preta ou se transforme em um vendedor de elite faixa preta. O que é um vendedor de elite, Luciano? O que é um faixa preta na venda de colchões? Um faixa preta, ele é um dominante, um condutor, ele tem um passo a passo, ele tem um método, ele tem um plano, ele segue um caminho, ele segue etapas, ele não pula etapas da venda, ele cria desejo de compra na apresentação que ele faz, ele encanta um cliente na venda de colchão, ele faz o cliente sentir desejo pelo seu colchão. E isso acontece o quê? O que melhora isso para você? Isso aumenta as suas vendas em 3 vezes mais e você para de travar no fechamento das vendas quando você tem uma direção, quando você tem um plano a seguir. Um avião, por exemplo, quando ele vai de um lugar para o outro, eles têm um chamado plano de voo. O que é um plano de voo? O plano de voo é a velocidade que ele tem que ir, o caminho que ele tem que seguir, o tempo que ele vai chegar, se ele precisa parar para abastecer. Enfim, existe um plano de voo que ele tem que seguir para que ele chegue no seu destino. Ou seja, ele segue os processos, os pilotos seguem os procedimentos. E aí o que acontece com isso? Eles têm horas de voos com mais experiências. E o que acontece? Os pilotos mais experientes, que seguem os procedimentos à risca, eles ganham mais. Eles são mais bem remunerados, mais respeitados, eles têm mais autoridades, porque eles seguem cada procedimento. Eu me lembro muito bem daquele filme que passou, eu esqueci o nome daquele filme, como chama a produção, aquele filme que passou, que o avião pousou lá no... Sully, né? Sully. Que o piloto ele pousa no Rio, lá em Nova York, e porque quando ele decolou, um pouco no caminho, os pássaros pegaram na turbina. E os pássaros bateram na turbina e infelizmente danificaram as turbinas. Danificando as turbinas, ele deu pane lá e ele fala para o copiloto, o motor 1 parou? O copiloto respondeu, o motor 1 parou, comandante. O motor 2 parou também. Aí ele liga, vamos ligar a ignição novamente. Aí o copiloto respondia, ignição ligada novamente. Vamos fazer isso. E ele respondia. Vamos fazer aquilo. Ele respondia. Chegou num momento ali que ele falou, pega o manual e vamos ler o procedimento que a gente tem que fazer para pousar essa aeronave, para voltar. Nós temos que retornar. Ele retorna, a distância para o aeroporto não era tão grande. Porém, ele percebeu, um piloto experiente que seguia procedimento, percebeu que não ia dar tempo dele chegar no aeroporto. E ele fala para a torre, vou fazer um pouso de emergência no Rio. E para você pousar no Rio, existe um procedimento. E ele falava para o copiloto respondia para ele, 45 graus, 45 graus, flap ligado. E se você pousa de bico no Rio, você despedaça a aeronave, porque, por exemplo, você está a 500 km por hora e aquilo é um impacto muito grande. A água, ela tem um grande poder. A água ela é anafórmica. Então, se você vai de bico,
você pode quebrar o bico, quebrar a aeronave e morrer todo mundo. Então você pousa com a asa, com a cauda. E aí ele conseguiu pousar direitinho e tinha 155 passageiros. Ele salvou 155 passageiros porque ele seguiu um processo, ele seguiu um procedimento, ele tinha uma mentalidade de um piloto de sucesso, uma mentalidade de que ele teria que seguir um procedimento que já foi criado por alguém mais experiente do que ele, e ele tinha o plano de voo, ele sabia tudo perfeitamente o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que seguir, e ele fez corretamente. E ele pousou no Rio, 155 pessoas foram salvas, e ele foi tido como herói. Por que você está dizendo isso, Luciano? Porque na Gol aconteceu aquele avião que caiu, se não me engano, lá no Mato Grosso. Ele vinha vindo, foram buscar a caixa preta daquele avião que colidiu no Legacy. Lembram que tinham 2 pilotos que estavam levando um avião novinho para os Estados Unidos e um avião que saiu de São Paulo, da Gol, vinha indo para o Mato Grosso. Existe na ponta de um avião um equipamento chamado de transponder. Esse transponder, ele mostra se vai vir um avião perto do outro para colidir. O que eles fazem? Um sobe, o outro desce, e aí não há colisão. Só que os pilotos da Gol esqueceram de ligar o transponder. Esquecendo de ligar o transponder, eles vinham conversando, a caixa preta mostra no YouTube, depois vocês pesquisam, estava mostrando o seguinte, que eles estavam conversando assuntos particulares e eles não estavam focados no procedimento, no voo, seguindo o que tinha que seguir. Eles conversavam lá, e aí, quantas medalhas você ganhou? Você corre? Quantos quilômetros você corre por dia? Ah, eu ganhei tantas medalhas. Ah, eu não corro, eu não corro faz algum tempo, eu estou fora de forma. Tá. E de repente eles falam isso, de repente eles escutam um barulho. Pá! Quando eles escutam um barulho, o avião, que era o Legacy, falou, ai meu Deus, o que houve? Uma batida, bateu, ai meu Deus, o que houve? O Legacy conseguiu pousar, quebrou um pedaço de uma asa, só que o da Gol caiu, porque quebrou uma asa inteira. Morreu 155 pessoas. Por quê, Luciano? Porque o piloto da Gol tinha uma mentalidade de fracasso. Por que você está dizendo isso de fracasso? Porque quem não segue processo, quem não segue procedimento, quem faz as coisas por fazer, é fraco. Existe o mediano e existe o de sucesso. O de sucesso não importa as horas de voo. O de sucesso segue o procedimento que tem que ser seguido. Ele respeita os processos. Você quer dizer o quê, Luciana? Eu quero dizer o seguinte, que um vendedor de colchão, ele tem que respeitar os processos, mas ele precisa ter uma mentalidade de sucesso. Tudo bem, o que me ajuda isso nas vendas? Te ajuda a passar confiança na quantidade certa. Como assim na quantidade certa? Sim, a confiança, ela que faz com que você transmita para o seu cliente credibilidade, segurança, certeza de que o seu colchão vai resolver o problema dele. E que ele sente nessa confiança que você não está ali apenas para vender e ganhar sua comissão, mas ele sente que você está ali para servir o cliente. O que é um vendedor de elite? O que é um vendedor faixa preta na venda? Ele tem a cultura
que ele está ali na frente do cliente para servir o cliente, não para ser servido do cliente. Como assim, Luciano? Sim, os vendedores faixas pretas, eles estão ali com a cultura, com a mentalidade de servir alguém, de servir. E a Bíblia diz que o maior é o que serve. Então nós temos que ter a cultura de vendas e a mentalidade de sucesso, a confiança na quantidade certa. Por que confiança na quantidade certa? Porque a autoconfiança exacerbada ou a autoconfiança exagerada, ela pode soar para o seu cliente arrogância. Sim, eu falo que muitas das vezes eu já passei por isso. Eu tinha tanta autoconfiança que eu passava arrogância para um cliente. E às vezes o seu cliente não compra porque ou pela falta de confiança ou pelo excesso da sua confiança. Porque quando você está com excesso de confiança, você está transmitindo para ele arrogância. E o que tem a ver isso na venda de colchão, Luciano? Um vendedor com excesso de confiança vai travar no fechamento da venda. Por quê? Porque o teu cliente vai achar que você é autoconfiante demais ou ele vai te ver como um arrogante e ninguém quer comprar de um arrogante. E às vezes as pessoas confundem mentalidade de sucesso com autoconfiança. Ou mentalidade de sucesso com arrogância. Entendem o que eu quero dizer? Então a gente tem que, hoje em dia, entender qual é a cultura de vendas. Vendas é ambição, mas ambição gostosa, uma ambição de crescer, uma ambição de querer ganhar mais, uma ambição de querer ligar mais, uma ambição de querer atender mais, uma ambição de crescer, não a ganância. A ganância já passa do limite, a ganância já se torna o arrogante. Ok? Que mais que vendas é, Luciano? Vendas, na minha opinião, ela é ambição e ela é técnica. Você tem que ter técnica. Você tem que ter a técnica, usar a técnica para você conduzir o cliente, não convencer o cliente. Vendas não é convencer clientes. Vendas é conduzir o cliente com técnicas. E para mim também vendas é uma palavra muito maravilhosa que é resiliência. Vendas é resiliência. Você tem que ter uma mentalidade de sucesso, mas você tem que ser resiliente para ter uma mentalidade de sucesso. O que é resiliência, Luciano? Resiliência vem do termo da física. Vem do termo da física. E o que é resiliência? Um material resiliente, ele se forma diante das pressões. Então vamos dar um exemplo para vocês. Se eu pego um elástico e eu puxo esse elástico, tem um elástico aqui, ó. Pronto, eu tenho um elástico aqui, ó. Se eu pego um elástico e puxo, ele volta na sua forma original. Ok? O que é resiliência? É um material resistente que ele se mantém a sua forma diante das suas pressões. Então vamos fazer pressão no elástico, ó, vamos esticar. Estiquei o elástico, vou voltar. Pronto. O elástico é resiliente. Ele sofreu uma pressão, mas ele volta na sua forma novamente. Vamos dar outro exemplo. Eu tenho aqui uma caneca de vidro. Se eu pegar esse vidro e cair no chão, ele pode quebrar ou pode trincar. Então, se ele pode quebrar ou pode trincar, ele volta à sua forma original? Não. Vai ter um trinco ou ele vai quebrar. Ele não volta à sua forma original. Ou seja, o vidro não é resiliente. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, que tem muito vendedor que ele
ou é igual um elástico que sofre pressões, que toma muito não, toma muito cara na porta quando ele atende um cliente fora, ou ele recebe muito mais não do que sim, mas ele entende que está tudo bem, que a mentalidade dele ela é de sucesso e ele sabe que vendas é receber mais não do que sim, ou ele é igual um vidro que trinca fácil, que quebra fácil. Não, fulano falou isso para mim, o cliente lá falou, brigou comigo, o cliente comprou e cancelou, o cliente ele não comprou por causa da pandemia, tudo a culpa é do cliente, ele se trinca fácil, ele se perturba fácil. Então, resiliência. Precisamos ser resilientes em vendas. Nós precisamos entender que vendas, com a mentalidade de sucesso, a gente precisa entender que vendas é tomar mais não do que sim. É muito mais não do que sim. Agora, eu preciso entender o seguinte. Como que eu tenho o segredo, Luciano, para ter uma mentalidade de sucesso? Sabe qual é o segredo para você manter uma mentalidade de sucesso? Respeitar o processo das vendas de colchão. Respeita o processo. Respeita o procedimento. Dá um exemplo, Luciano. Vamos dar um exemplo. Vamos supor, no meu caso aqui, que agendo visitas para os meus faixa preta, para o meu faixa marrom, para o meu faixa verde, fazer uma visita na casa do cliente. O meu procedimento diz que ele tem que ir, está marcado para 10 horas da manhã, ele tem que estar lá 10 horas da manhã. Ele pode chegar atrasado? Não. Por quê? Porque ele tem que respeitar a agenda do cliente. Se ele chega atrasado, ele já não está fazendo o quê? Respeitando o processo. Ele não está respeitando a agenda do cliente. Dá outro exemplo, Luciano. Vamos dar outro exemplo. No meu caso aqui, as meninas do meu call center, as minhas especialistas em qualificar o cliente para um agendamento, elas que agendam com o cliente. O meu vendedor de elite, o meu faixa preta, o meu faixa marrom, ele vai na casa do cliente, agendado por essa especialista, e no meu procedimento diz que ele não pode ligar para o cliente. Aí ele vai lá e liga para o cliente. Oi, dona Maria, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, eu estou indo fazer a visita na casa da senhora. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora trabalha com cartão? Não, filho. Tá. A senhora é aposentada? Sou. Passa o CPF para mim para eu poder consultar para ver se a senhora tem margem para comprar. Aí a cliente fala assim, como que eu vou passar CPF por telefone? Não, filho, eu não tenho cartão, eu não tenho condição. Aí esse vendedor, que não respeita processo, que não tem uma mentalidade de sucesso, o que ele faz? Não converte. Por que ele não converte? Porque ele é piloto da Gol. Ele não respeita processo. Entende? Aí ele não converte, aí ele não ganha dinheiro, aí ele bota as desculpas aí externas. Entende? Dei um exemplo. Ele não segue procedimento, ele não usa um jaleco. No meu caso aqui, a minha equipe tem que usar um jaleco. Ele não usa o jaleco, ele não bota o logo da empresa no peito aqui. Ele não entendeu ainda, ele não tem a mentalidade de sucesso que o cliente hoje não compra colchão, o cliente compra uma marca, aí ele não coloca logo aqui porque uma logo custa R$40, ele não quer gastar R$40 porque a mentalidade dele é escassa, ele tem uma mentalidade de escassez, porque ele não quer gastar o pouco, aí ele acha que o cérebro dele vai só querer ganhar o pouco, aí ele acaba não indo de jaleco, ele vai com roupa comum, ele não vai com a barba bem feita, ele não vai com o cabelo bem cortado, com as unhas bem cortadas, com a mão feita, a mulher não vai maquiada, ou seja, ele não segue procedimentos. Por quê? Porque ele não tem excelência. Porque a mentalidade dele não é uma mentalidade de sucesso. Por quê? Qual o segredo para ter uma mentalidade de sucesso? Respeite o processo. Respeite as etapas das vendas. Respeite um plano, respeite o método. Respeite que vendas tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim.
Por que Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo? Neymar, Messi? Porque eles treinam, eles treinam, eles treinam. O que é treino? Repetição, repetição, repetição. O que traz a excelência? Repetição. O que traz a excelência? Treino. É treino que traz a excelência. É ser resiliente. É entender que vendas é mais não do que sim. Mas entender que o resultado final, que se eu não seguir o processo, que se eu não seguir o procedimento, eu não vou alcançar uma mentalidade de sucesso. O que uma mentalidade de sucesso permite ajudar nas vendas de colchão, Luciano? As pessoas me perguntam, o que uma mentalidade de sucesso permite ajudar nas vendas de colchão? Uma mentalidade de sucesso permite você a respeitar o processo, a seguir o procedimento, a entender que vendas é tomar mais não do que sim, a entender que vendas é você usar um bom jaleco, a entender que você é a pessoa, é a empresa. Você se vende primeiro, o cliente primeiro tem que gostar de você. Primeiro ele tem que ver em você excelência. Primeiro ele tem que ver em você sucesso. Luciano, me perguntaram outro dia, Luciano, onde que as pessoas mais erram nisso? Aonde que as pessoas mais erram nisso? As pessoas mais erram nisso de não seguir procedimentos. As pessoas erram muito em não seguir processos. As pessoas erram muito em não ter um plano de voo, não ter um plano de vendas. As pessoas erram muito em não ter um método, um caminho, um mentor. Não seguem, simplesmente fazem de qualquer jeito, simplesmente, às vezes, os vendedores faixa branca são igual um vidro, estilhaçam fácil. Qualquer feedback, qualquer orientação estilhaça eles, ficam magoadinhas, criam traumas e acabam desistindo fácil desse ramo maravilhoso que é vendas de colchão. Muitas pessoas são como vidro. Por que você fala assim, Luciano? Porque muitas pessoas são como vidro, estilhaçam fácil, são arrogantes. São arrogantes, são autoritários, são atrapalhados, são orgulhosos. Como assim? Me dá um exemplo. Porque às vezes um pequeno estresse que acontece na vida do vendedor tira ele do ponto de equilíbrio. Sim, um pequeno estresse tira o vendedor do ponto de equilíbrio. Ah, quer saber? Não quero saber de vendas mais não. Vou desistir, quero uma coisa fixa. Mas esquece de olhar para dentro, que está sendo como vidro. Está sendo como vidro, estilhaça a sua segurança, estilhaça a sua credibilidade. Eu falo que a água ela é muito resiliente. E a água ela é anafórmica. Dá um exemplo, Luciano. Vamos lá. Está vendo esse copo com água? A água é anafórmica. Se eu pegar essa água, isso aqui é uma caneca. Se eu pegar essa água e colocar nessa caneca, olha só o que aconteceu. Ela tomou a forma de uma caneca. Se eu pegar essa água e colocar na xícara, ela tomou a forma de uma xícara. O que você quer dizer com isso? Que um vendedor faixa preta, que um vendedor de elite, ele se molda, ele se adapta a cada cliente, ele é igual à água. Uma vez eu fui fazer uma visita em uma indústria de navios e olha, pasmem, mas você acredita que para cortar uma chapa de aço de 2 milímetros para fazer um navio, de 2 centímetros, para cortar uma chapa de aço de 2 centímetros, eles cortavam com água. Como, Luciano? Água na pressão. A água na pressão. Com muita pressão, ela corta o aço. O
que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, o vendedor de elite, o faixa preta, tem que ter uma mentalidade de sucesso igual a água. Se você não botar pressão na venda, o cliente bota pressão em você. Se você não botar pressão no fechamento, você vira amigo de cliente. E se você não botar pressão na venda, você não vai para o fechamento, você trava no fechamento. Você tem que ser igual a água. A água, se ela for esquentada, ela vira vapor. Mas se a água, se ela tiver pressão, ela corta a chapa de aço de 2 centímetros. Ela é anafórmica, ela toma forma aonde ela é colocada. Você quer dizer o que com isso? Eu quero dizer o seguinte, que o vendedor de elite, o faixa preta, tem que ser igual à água. Tem que se adaptar ao cliente. Não é o cliente que se adapta a você, é você que se adapta ao cliente. Vou dar um exemplo mais claro. É a sua comunicação que é mais importante do que a interpretação do cliente. Como que está a sua comunicação? Com uma mentalidade de sucesso? Autoconfiança na quantidade certa? Ou ela passa e vira arrogância? Ou ela passa e vira orgulho? Ou ela é resiliente? Ou ela entende que vendas é mais não do que sim? Que ela tem que ser igual à água, muito resiliente. A água não discute com ninguém. A água, quando ela encontra uma rocha, por exemplo, ela só desvia da rocha. Ela desvia. O que você quer dizer, Luciano? Quando o cliente vem com objeção, desvia. Concorda com ele. Como concorda? Se ele fala para você assim, poxa, mas teu colchão está muito caro. Concorda com ele. Verdade, seu João, verdade, dona Maria. Eu concordo com o senhor que meu colchão, ele, inclusive, é o mais caro do Brasil. Mas também é o melhor do Brasil. Entende o que é contornar igual a água? Não é bater de frente com o cliente. Ah, caro por quê, senhor? Essa ideia do caro por quê é passado. Nós temos que trabalhar hoje no nível estratégico. Num nível estratégico, contornar objeções como a água faz. Se ela encontra algo no caminho dela, ela contorna o caminho, mas ela segue em frente. Você precisa quebrar, contornar objeções. É caro mesmo, senhor, de verdade. Eu concordo com o senhor, ele é o mais caro do Brasil, mas também é o melhor do Brasil. O que o senhor quer? O melhor colchão do Brasil, que vai te dar conforto, que vai alinhar a postura da sua coluna, o que vai fazer com que o senhor tenha um sono reparador, com que o senhor passe a maior parte do tempo da sua vida em cima de um colchão de 7 estrelas de nível de hotel? Ou o senhor quer comprar o baratinho que vai entortar a coluna do senhor, que vai machucar, que o senhor não vai dormir bem? O que o senhor quer? Conta para mim, porque eu estou aqui para resolver o problema, porque eu estou aqui para ser um solucionador de problema. É para isso que eu estou aqui na frente do senhor. Seja igual um vendedor água, não um vendedor vidro. Um vendedor vidro estilhaça a sua segurança fácil. Um vendedor água, ele contorna as objeções com simpatia, com a confiança no nível certo. Ele não é arrogante, ele não é orgulhoso, ele não é atrapalhado, ele fala firme, ele fala com certeza. Mas ele tem, por que ele fala com certeza? Por que ele fala firme? Porque a sua mente é uma mentalidade de sucesso. Qual é o segredo que ele tem para ter uma mentalidade de sucesso? Respeita o processo. Ele respeita o processo. Às vezes um vendedor vidro... Quantas pessoas, gente, a gente recebe crítica. Eu recebo crítica, eu tenho haters. E quantas pessoas recebem crítica e contornam, não está nem aí? E quantas pessoas recebem uma crítica, ou às vezes um feedback que deu uma incomodada e acaba a semana dele? Ah, minha semana acabou com a minha semana, porque eu ouvi isso de tal pessoa, ouvi aquilo, não esperava ouvir aquilo. Vendedor vidro, estilhaça fácil a segurança. O vendedor água não. Recebe, se adapta e agradece. É generoso. Contorna.
Obrigado pelo feedback, agradeço. Eu estou aqui nessa vida para evoluir e estou aqui para aprender. Muito obrigado por ter me orientado. Quando você chegar na casa de um cliente, ou se você for criticado por alguém, porque você vai ser criticado. Vai ser criticado. Às vezes você vai ser rejeitado. Você vai ser criticado, você vai ser contrariado. Vai! Mas siga em frente. Só contorna. Sabe por quê? Porque faz parte do jogo da vida. Faz parte do jogo da vida. Ser contrariado, ser rejeitado, ser criticado, faz parte do jogo da vida. Tá tudo certo. Mas não deixa que isso acabe com a sua semana. Encare, bata no peito, vá para frente e agradeça os feedbacks. Agradeça as críticas. Pega o que é bom, faz uma autoanálise. E se tiver que fazer alguma mudança, mude. Você tem que ter uma gestão de emoção melhor. Como, Luciano? Cuidando dos seus pensamentos. Cuide deles. Cuide deles. Resiliência também é cuidar dos seus pensamentos. As nossas emoções, elas são altamente influenciadas. Por quê? Pelo aquilo que a gente vê, pelo aquilo que a gente escuta, pelo que a gente fala. As nossas emoções são altamente influenciadas. O que você está vendo? O que você está escutando? A Bíblia diz que a prosperidade está naquilo que você fala. O que você anda falando? Ah, minha vida é uma bosta, minha vida é uma merda. Sua vida vai ser. Ou, ah, não vendi hoje, faz parte. Ou, eu vendi, glória a Deus. Agradeça e entenda que vai ter semanas de lutas e semanas de glórias, né? Os seus pensamentos são baseados naquilo que você vê. Quantos livros você já leu esse ano? Quantos vídeos bons você já escutou? Quantos? Eu falo daquela história aqui da resiliência, que reuniram vários pintores do mundo inteiro e eles quiseram que os pintores fizessem um quadro que retratassem a paz no mundo. Reuniu pintores do mundo inteiro para fazer quadros e tinha alguns jurados para escolher o melhor quadro que retratasse a paz no mundo. Porque a paz vale mais do que felicidade. Um vendedor com paz, ele vende mais. Porque ele tem a mentalidade que ele precisa de paz. E aí, naqueles jurados, os jurados olharam para os quadros e teve um quadro vencedor. Mas o quadro vencedor, alguns dos repórteres estranharam. Por quê? Porque o quadro vencedor, perguntaram para o jurado, chamaram a atenção dele, para um pouquinho, esse quadro que ganhou, eu estou vendo que ele tem ondas de 20 metros e tem navios em cima da onda virando o barco. E que as águas batem, explodem nas rochas. E esse quadro está virando os barcos, as ondas são gigantes. E não estamos entendendo por que esse quadro ganhou para retratar a paz. Um dos jurados chamou a atenção deles e falou assim: olha ali do lado, perto daquela rocha, você está vendo uma mãe pássaro cuidando de 2 passarinhos com as suas asas? Essa mãe pássaro é os seus pensamentos cuidando deles. A mãe pássaro são os seus pensamentos. Os passarinhos, elas estavam cuidando dos pensamentos. O que você quer dizer com isso, Luciano? Cuidado com os seus pensamentos. O que você anda pensando, o que você anda fazendo, o que você anda... Você entende que vendas é transformar a vida de pessoas? Você entende que nós, como profissionais, não vendemos colchão, que nós temos que ter um propósito, uma missão de transformar, de solucionar, de servir o nosso cliente?
Essa época do vendedor esperto já foi. Vendas é transformar a vida das pessoas. Essa mentalidade precisa ser atualizada nesse drive, nesse software seu. Vendas de colchão é transformar a vida deles. Vendas para mim é isso. Eu entendo que vendas para mim é melhorar a vida das pessoas. Eu entendo que quando eu vendo um colchão para alguém, eu estou melhorando a vida daquele cliente, daquela cliente, que ele vai dormir num conforto melhor, que ele vai ter um sono reparador, que ele vai alinhar a postura da coluna dele, que é onde ele vai passar 23 anos com a coluna em cima, uma coluna com hernia de disco, com bico de papagaio, uma coluna desalinhada pela má postura do dia a dia, pela vida cotidiana, que é dirigir muito carro, a costureira fica muito tempo sentada, as pessoas que trabalham muito tempo sentada. Nós trabalhamos com saúde, nós vendemos o artigo de saúde, que colchão não é só para dormir, que colchão é o móvel mais importante de uma casa. É isso que a gente tem que ter. Nós temos que ter a essência de servir as pessoas, de servir os clientes. Né? Eu vejo muitos vendedores, às vezes, que começam todo empolgado, mas não continuam. Tem 3C para você ter sucesso nas vendas de colchão. Começar, continuar e concluir. Muitos começam, poucos continuam, pouquíssimos concluem. Sabe por quê? Porque são igual vidros. Trincam fácil. Qualquer crítica abala a semana dele. Qualquer feedback abala. Por quê? Porque é de vidro. O que você precisa? Vendedor precisa de sorte para vender? Claro que não. Sorte. Muita gente fala assim, alguns falam assim, poxa, fulano vende mais porque teve sorte, pegou cliente melhor. Gente, dá mérito para quando o seu colega tem mais especialidade do que você. Não é sorte. Vendeu mais porque foi mais esforçado, porque usou mais técnica, porque usou mais estratégia. Vou dar um exemplo hoje do meu faixa preta, Fernando. Fernando foi numa visita hoje fazer uma venda e o cliente, ele segue o processo, o procedimento à risca. Quais os colchões? O colchão é o seguinte, eu tenho aqui o super prêmio, quanto custa? R$25 mil. E depois tem o Emirates, que custa R$14 mil. E tem esse que custa R$7.500. Qual que você indica? Eu indico o melhor, esse Emirates, R$14 mil. Tá bom, então eu vou ficar com esse. Ok, quanto a senhora quer dar de entrada? 10 mil. Tá bom, 10 mil de entrada, o resto no cartão. O que ele fez? Aí ele fez um cross-sell. O que é o cross-sell, Luciano? Ele vendeu os produtos que complementam a venda de colchão. Quais são? Ele viu o potencial no cliente. A mentalidade do Fernando é uma mentalidade de sucesso. Ele não transmite que ele está ali pela comissão, mas sim em servir o cliente do melhor colchão. O cliente gosta de coisas boas. O cliente não importa em pagar caro se ele ver valor na sua apresentação. Ele não se importa. E aí, a venda já estava feita de 14 mil. O que o Fernando fez? Vendeu 2 kits. Vendeu o kit proteção, que a gente chama. Qual é o kit proteção? 2 travesseiros anti-ronco, uma capa impermeável, 2 capas protetoras para o travesseiro, mais R$2.200. Isso é cross-sell. O cliente já tinha comprado o colchão. E o que o vendedor, com uma mentalidade de sucesso, o segredo de seguir o processo, fez o cross-sell com ele. Se é outro vendedor, faixa branca, que não segue procedimento, que não respeita processo, e é só vender um colchão. Mas nós estamos ali para servir o cliente, porque se ele não comprar a capa, se ele não comprar a cabeceira, se ele não comprar a base, se ele não comprar o travesseiro com você, ele vai comprar em outra loja. Às vezes você não oferece por quê? Porque você precisa atualizar a sua mentalidade para ter mais sucesso, né? As pessoas confundem mentalidade de autoconfiança com arrogância. As pessoas confundem muito isso. E por que eu estou aqui hoje? Para falar para você o seguinte, que você precisa melhorar e ter uma mentalidade
de sucesso. E que isso vai fazer... Para que serve a mentalidade de sucesso, Luciano? Para você vender mais colchões, para você usar mais estratégia com segurança, para você não ser autoconfiante demais e nem ter confiança de menos. É confiança na quantidade certa. Contornar a objeção igual à água. Ser anafórmico. Como ser anafórmico, Luciano? Se adaptar a cada nível do cliente. Se o cliente é um cliente mais simples, fala mais simples com ele. Se o cliente é um cliente mais culto, fala mais culto com ele. Um faixa preta, ele sabe conversar com qualquer nível cultural de cliente. Porque, dependendo do que eu falo para um, eu não posso falar para outro. Eu tenho que ser igual à água. Coloca na xícara, toma forma da xícara. Coloco numa caneca, toma forma de caneca. Se eu colocar água numa taça, tem que tomar forma de uma taça. Anafórmico. Você se adapta ao seu cliente. Mas para que você... Como você tem que ter isso daí, Luciano? Para ter uma mentalidade de sucesso, você precisa ter o prazer de realizar, de servir o seu cliente. O prazer de servir o seu cliente. Por que você está dizendo dessa forma? Porque eu tenho a maioria, tem muita gente, tem muito vendedor que ele tem só prazer em ganhar comissão. Ele tem só prazer em focar na comissão. E o cliente sente, e o cliente percebe. Mas, Luciano, não tem que ganhar comissão? Claro. Mas a comissão é uma consequência de um bom atendimento. A consequência. Consequência de quê, Luciano? Do quê? Consequência de treinamento. A comissão é consciência de treinamento. A comissão que você vai ganhar é uma consequência de capacitação. É uma consequência de desafios que você supera no dia a dia. Você está superando desafios? Você está treinando? Parabéns para vocês que estão aqui hoje. Mas anotem, coloquem em prática o que puderem. Entendam que vendas também é anafórmico, que você se adapta a cada nível de cliente. Quando você edifica uma mentalidade de sucesso, você transmite sucesso. O meu vendedor faixa preta Fernando, ele transmitiu sucesso para o cliente. O cliente quis o mais caro. Hoje, teve outro vendedor faixa preta meu, o Marcos Morales. O que ele fez? Numa casa só, vendeu 2 colchões de 7,5 pau cada um. 15 pau numa casa. 2 colchões, por quê? Porque vendeu um para a mãe e um para a filha. Ofereceu. Aproveita, troca da sua filha também. Eu estava vendo que a sua filha estava espirrando muito. E quanto tempo tem o colchão dela? Tem 8 anos. A senhora sabia que depois de 2 anos, 10% do peso de um colchão é ácaro, bactéria, fungos? E pode ser isso, esses ácaros que ela está respirando, nesse colchão dela, nesse tecido. Esse tecido nosso é diferente, é um tecido novo, ela vai respirar saúde. Um colchão não serve só para dormir, ele também serve para cuidar do aparelho respiratório? Como assim? Aí você explica. Isso é mentalidade de sucesso. Ter coragem de não oferecer um colchão, oferecer a troca de 2. Entende o que eu quero dizer? Muitas vezes, o papel de alguns vendedores faixas branca é fazer uma apresentação romantizada. Romântica demais. O que é romântica demais, Luciano? Eu não quero incomodar o cliente, eu não quero forçar muito a venda porque eu não quero incomodar o cliente. Você não precisa incomodar o cliente. Você só precisa ser profissional. Só isso. E outra, qual é a sua missão? Vender. Sua missão não é fazer amizade com o cliente. Sua missão é vender. Por isso chama vendedor. Entendem? Tem muito vendedor faixa branca que é uma apresentação romantizada. Não quero forçar muito a venda, eu não quero muito... Não, eu não sou de forçar muito a venda, se o cliente quiser comprar, ele vai comprar.
mentalidade fraca. Isso não é mentalidade de sucesso. Isso não vai aumentar suas vendas. Está no momento da gente transformar, de atualizar a nossa mentalidade. O que você quer dizer com isso? Você tem que aproveitar 80% do tempo da sua demonstração em que, Luciano? Preocupado com as dores e os desejos do seu cliente. 80%, vamos dar um exemplo aqui. Sua demonstração tem 1 hora, 60 minutos. 40 ou 50 minutos, 40 minutos, você tem que estar preocupado em entender a dor do cliente, descobrir a necessidade real do cliente, se é por trocar um colchão que ele já está vencido, ou se é porque ele tem dor na coluna. Qual é a necessidade do cliente? 80% do tempo de uma demonstração você usa descobrindo dores e desejo desse cliente, entendendo a dor. 80% do tempo você tem que fazer perguntas de ouro para esse cliente. E 20%, Luciano? 20% é o vendedor que você tem que ser. É ação. Pega lá o cartão, me dá os seus dados. É nome completo, RG, CPF. É pedir a venda. É pedir a venda. É ação. Porque não adianta nada 80% do tempo você fazer uma bela, uma excelente explanação, entender a dor, fazer pergunta de ouro, mas no final os 20% não tem ação, não preenche pedido, não tem uma escutativa aguçada. Um vendedor faixa preta, ele tem uma escutativa aguçada. Luciano, o que é uma escutativa? É escutar o cliente. Qual é a dor que mais incomoda o senhor? Escutar. Quanto tempo tem o seu colchão? Escutar. Qual é o real motivo do senhor ter entrado na minha loja? O senhor gosta de um colchão mais firme ou mais macio? Escutativa, macio. Tenho dor, colchão já tem mais de 10 anos. Aí eu uso o quê? Estratégia. A estratégia do nojo está em alta. Poucos estão usando a estratégia do nojo. Está em alta para vender a estratégia do nojo. Então esteja o seguinte, 80% do seu tempo, da sua demonstração, use mais a escutativa aguçada, faça perguntas de ouro, entenda as dores e as necessidades do seu cliente. 20% técnica e estratégia. Técnica e estratégia. Sabe por quê? Vai ter um momento na demonstração, vai ter um momento no tempo da sua demonstração que você tem que ser mais escutativo. Vai ter um momento que você tem que fazer perguntas de ouro. Vai ter um momento do fechamento que você tem que ter ação e você tem que ser mais incisivo. O que é incisivo, Luciano? Pega lá o cartão, Dona Maria. Seu cartão é Visa ou é Master? Seu cartão é Cirrus ou Plus? Os alunos do método Faixa Preta sabem usar essas técnicas, essas estratégias. Eles sabem o começo, o meio e o fim de uma demonstração. Por quê? Eles sabem usar, sabe o quê? A demonstração pupila. Sabe o que é demonstração pupila? Eu usei muito a demonstração pupila. Não existe aqui a pupila dos olhos? Tem clientes que você vai falar e você vai olhar no rosto do cliente. Mas tem cliente que você vai olhar na pupila dos olhos dele, na pupila, para ver se a pupila está dilatada. Se a pupila estiver dilatada, ele está com um desejo de compra alto, mas ele às vezes está desconfiado de algo. Às vezes ele está um pouco inseguro, mas ele tem desejo para comprar, porque às vezes eu tenho que fazer a demonstração pupila, eu tenho que olhar na pupila dos olhos dele e dela, para saber se está dilatado. Se estiver dilatado, está com desejo, mas está com muita objeção. Ela está insegura, ele está inseguro. E como que eu quebro isso? Passando mais confiança. Não no excesso, senão eu vou me tornar arrogante. Mas não pouco também, senão eu vou me transmitir uma pessoa insegura. E as pessoas querem ter certeza do que estão comprando.
O cliente quer certeza. Isso que o cliente quer. Então o que você tem que fazer? Às vezes você vai ter que olhar na pupila dos olhos dele, dos olhos dela. Para quê? Para ver se tem desejo, dilatando a pupila dos olhos, que ela dilata. Né? Você quer dizer o que com isso, Luciano? Que cada cliente tem que ser tratado de maneira diferente. Cada cliente tem que ser tratado de maneira diferente. O vendedor faixa preta ele é igual água. Né? Ele se forma ao copo, à taça, à xícara, à caneca. Que ele quer dizer o quê? Ele sabe falar com o rico, com o pobre, com o culto, com uma pessoa mais simples. Ele se adapta a todo nível de cliente. E os clientes gostam dele, porque ele se adapta igual a água. Né? Eles fazem isso. Eles são anafórmicos, igual a água é anafórmica. Como eu disse para vocês, eu fui fazer uma visita de empresa de navios que construíam chapas de aço de 2 centímetros. Eu vi água cortando chapa de aço. Só tem 2 coisas que cortam chapa de aço: diamante, ponta do diamante, ou água numa pressão muito forte. Ou você coloca pressão na venda, ou o cliente coloca pressão em você e te dá objeção. Qual é a pressão que ele te coloca? Eu vou pensar, vou falar com meu filho. Qual a pressão que você tem que pôr nele? Vamos falar com seu filho agora. Qual é a dúvida que a senhora tem, que a senhora tem que falar com seu filho? Vamos na casa dele agora. Vamos ligar para ele agora. Põe pressão na venda. Tem cliente mais difícil, tem cliente mais desconfiado, tem cliente mais inseguro. Aí tem que usar mais pressão. A pressão corta. Ou não. Corta. Muitas vezes um fechamento, ele não acontece por falta de pressão. O que é pressão? Entenda bem o que é pressão na venda. Você tem que cortar a chapa de aço. O que é cortar a chapa de aço? Você tem que quebrar as objeções do cliente. Como que eu quebro a objeção do cliente? Eu sendo confiante e não sendo autoconfiante exacerbadamente. Porque senão eu vou me tornar um vendedor arrogante. Pô, já não mostrei para a senhora que o colchão é esse e tal, esse colchão é o melhor do Brasil, a senhora não quer comprar, a senhora não quer resolver seus problemas? O jeito de falar. Não é o que você fala na venda, é o jeito que você fala. Confiança em excesso atrapalha a mentalidade de sucesso. Automaticamente você converte menos. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês, a partir de amanhã, tenham uma mentalidade de sucesso para vocês aumentarem as suas vendas de colchões. Nós estamos no melhor momento na venda de colchão. Mas por que, Luciano? Porque as pessoas estão mais preocupadas com dor, com saúde. As pessoas querem mais conforto. As pessoas querem se cuidar mais. As pessoas querem trocar o seu colchão. As pessoas querem respirar melhor. As pessoas querem se cuidar mais. Então, pressão na venda. Seja resiliente, entenda que a venda é mais não do que sim. Não seja vendedor vidro que se estilhaça fácil com qualquer crítica que acaba a semana, com qualquer coisa ruim que aconteceu, ele já desanima. Não. Igual água, bateu na rocha, contorna. Tenha mais fé no seu coração, estude mais. Se preocupe mais em servir o seu cliente. Vamos para cima, vamos com tudo. Espero que você arrebenta essa semana, espero que você arrebenta esse mês. Põe pressão na venda. Vambora, vamos com tudo!